Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês falando sobre aspectos peculiares da medicina do sono, sobretudo no que diz respeito à síndrome da apneia obstrutiva do sono. Me sinto honrado com o convite e enalteço a oportunidade excepcionalmente bem aproveitada da nossa Sociedade de Pneumologia da Bahia em editar cursos desta natureza, na medida que estamos falando para pneumologistas e que atuam em diferentes áreas do conhecimento. A minha formação em sono remonta aos anos 86, 87, sobretudo quando eu tive a oportunidade de, na Universidade de Oxford, me aprofundar mais nesse assunto, na medida em que naquele tempo ainda não existia, nós não tínhamos no Brasil cursos como, por exemplo, da Universidade Federal de São Paulo, Instituto do Sono, que é um curso exemplar. Nós não tínhamos residências em sono, não tínhamos nenhuma atividade acadêmica formalmente estabelecida nessa área da medicina do sono, e a medicina do sono veio a se tornar especialidade bem mais recentemente. Então, é um prazer a gente estar abordando esse assunto. É interessante que a gente entenda que a apneia obstrutiva do sono é, antes de mais nada, uma doença sistêmica. É curioso eu estar dizendo isso, eu estou falando de uma doença basicamente respiratória, mas que tem consequências fisiológicas, neurológicas, que tem consequências cardiológicas, consequências sistêmicas, as mais impensáveis. Seria interessante a gente abordar isso? Claro que sim, e a oportunidade é agora. Vamos fazê-lo de uma forma mais didática, já que a gente não tem, assim, todo o tempo do mundo. Inicialmente, vamos entender como é que funciona a área, a topografia da apneia do sono. É interessante a gente conhecer isso. Vocês estão observando aí nesse corte sagital da anatomia humana, vocês estão observando que nós temos um gradiente negativo de pressão de -1 a -6 centímetros de água no simples fato de respirarmos. A simples respiração, a inspiração, como nós a fazemos cotidianamente a todo momento, já gera um gradiente negativo de pressão que possibilita o colapso, sobretudo, da via aérea superior. No corte à direita, vocês estão observando que nesse ponto aqui, onde ocorre a obstrução, onde ocorre a apneia, onde ocorre o colapso da via aérea, e ali o fecha, não existe passagem de ar, observem que coisa impressionante. A montante dessa obstrução, vocês podem observar que geram-se pressões de até -20 centímetros de água. É uma pressão negativa, inspiratória, absurda. E esse é um fenômeno básico da apneia do sono. Eu não vou me deter aqui em considerações fisiológicas mais profundas, mas isso já dá para as pessoas que, num primeiro momento, têm que entender porque a gênese do estresse oxidativo, da dessaturação da oxihemoglobina intermitente de toda a noite do apneico, começa basicamente neste fenômeno. Nós tivemos a oportunidade de estudar isso desde Oxford até meu doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de estudar e publicamos em 2007 na Respiration as características da via aérea do apneico. Isso do ponto de vista clínico, antropométrico e de imagem, né? Utilizando inclusive ressonância magnética. O que a gente pôde observar não é apneico quem quer, não é todo obeso, a grande maioria tem apneia do sono, mas nem todo obeso é necessariamente apneico. Nós podemos dizer que o indivíduo ronca e não é apneico, mas o oposto, o apneico, invariavelmente é também roncador em diferentes graus. O que é que a gente observou nessa análise? Olha que fenômeno interessante. Isso já corroborando estudos anteriores. Vocês estão vendo ali estudos de 1993, de 2003, já revelavam que o indivíduo, a via aérea, a disposição geométrica da via aérea no indivíduo normal, ela tem aquele formato mais alongado, mais horizontalizado. Ao passo que a via aérea do apneico ela é mais verticalizada. O que é que a gente depreende disso? É muito mais fácil um colapso látero-lateral neste sentido do que, obviamente, no lado em contrapartida. O que é que a gente observa? A deposição de gordura nos pacientes obesos, sobretudo na área cervical,
vai favorecer a modificação geométrica do formato da via aérea superior. Vejam que coisa interessante. Isso irá facilitar, evidentemente, o colapso mais prevalente nesse perfil anatômico de pacientes. E aqui está a testemunha disso, a ressonância mostra um indivíduo normal, essa via aérea bem alargada, horizontalizada, e vocês estão vendo a via aérea mais concêntrica, quase que punctiforme, no indivíduo apneico. É óbvio que isso aqui favorece muito mais o colapso do que qualquer outra expectativa. Do ponto de vista epidemiológico, é importante citar isso, porque nós estamos falando de repercussões, de consequências de uma doença que é altamente prevalente. Sim, senhor, a apneia obstrutiva do sono, que no início, lá para os anos 90, os primeiros trabalhos de Terry Young, se falava numa prevalência entre 2% a 4% da população adulta em geral. Esse trabalho do TUFIC, do Grupo do Instituto do Sono de São Paulo, de 2010, portanto um trabalho recente, foi o maior estudo epidemiológico que se fez em apneia obstrutiva do sono, e com um detalhe importante, os pacientes foram avaliados com polissonografia de noite inteira. O que é que eles observaram? Uma prevalência de 32,8% na população adulta de São Paulo, e em obesos, essa é obviamente, como se imaginava, essa prevalência aumenta exponencialmente. Claro, indivíduos com índice de massa corpórea superior a 40 teriam taxas, prevalências maiores de apneia do sono. Isso é importante porque nós estamos falando de uma condição de alto impacto social, de alto impacto na morbimortalidade das pessoas. Não é? Então, se a gente observar como ficou a distribuição a epidemiológica neste mesmo trabalho, ainda estamos falando desse EPSONO, o trabalho de 2010, vocês vão observar que a prevalência é maior em homens, o triângulo, na verdade, ele assinala que a progressão com a idade, quanto mais velho, maior a chance de desenvolver apneia, e também peso. Então, o fato de ficar mais velho e aumentar o peso é um fator determinante na ocorrência e no agravamento da apneia obstrutiva do sono. Ora, veja bem, ficar velho todos queremos e bem. A obesidade é um fator modificável, a velhice é um fator desejável, vamos dizer assim. Então, a gente precisa estabelecer e entender que a obesidade, todo mundo sempre soube disso, é causa importante de apneia do sono, mas é também consequência. E aí é que a gente precisa entender que estudos mais recentes, sobretudo do final dos anos 90 e depois, no começo do século XXI, revelaram a influência de hormônios como a leptina, a grelina, o cortisol, no desenvolvimento de apneia, de obesidade e na manutenção da obesidade do paciente com apneia do sono. O que é que eu quero dizer com isso? Que quem dorme mal engorda e quem dorme bem emagrece. Hoje nós sabemos que, por exemplo, os indivíduos que dormem mal, porque têm fragmentação de sono, como ocorre exatamente com os apneicos, esses indivíduos têm um padrão de sono que favorece o crescimento a diminuição da leptina e o crescimento da grelina. Para a gente se lembrar rapidamente, a leptina é um sacietógeno, é uma cadeia de aminoácidos imensa que promove a saciedade, e a grelina é um estimulador da fome. Então, no sono desses indivíduos, eles acordam, eles produzem mais fome e muito menos ansiedade. E a gente entende porque isso, evidentemente, é um fator de engorda em qualquer ser humano ou em qualquer indivíduo de qualquer espécie. Isso gerou, a título até de brincadeira, mas vocês estão vendo o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens evoluindo para o Homo office. E com a pandemia isso se agravou de uma forma também absurda, na medida em que nos tornamos mais sedentários numa proporção jamais prevista na história da humanidade. Isso favorece, obviamente, a apneia do sono. Se a gente partir para a questão dos eventos cardiovasculares, nós estamos vendo aqui a curva de eventos cumulativos fatais em indivíduos com apneia do sono. Observem o seguinte, essa linha vermelha aqui, onde você tem maior número de eventos,
acontece exatamente nos apneicos graves. Os apneicos leves, mais aqui embaixo, têm menos apneia. E, se você observar, roncadores e controles estão mais ou menos no mesmo perfil. Se a gente vai ver a curva de sobrevida em acidentes cardiovasculares, e aí eu me refiro a infarto do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, a gente vai observar, nos casos dos não fatais, a mesma distribuição de curva. Os apneicos graves morrem muito mais, os apneicos leves menos, os controles e roncadores um pouquinho menos. Isso não é por acaso. Esse trabalho é um trabalho de 2005, relativamente antigo, mas já chamou atenção e promoveu uma série de estudos que se tornaram emblemáticos. Um deles foi esse, do Journal of the American College of Cardiology, em que a gente vê a influência da apneia obstrutiva do sono na mortalidade de pacientes com insuficiência cardíaca. O que é que eles fizeram? Eles avaliaram 164 pacientes cardiopatas sem suspeita de apneia. Eles tinham fração de ejeção inferior a 45%, ou seja, eles eram cardiopatas, mas não eram apneicos. Foram avaliados com polissonografia e o que se observou? Distribuídos, indivíduos com índice de apneia acima de 15, que seriam os mais graves, e os abaixo de 15. Não é? A gente sabe que a divisão de diagnóstica de polissonografia não é essa, mas no trabalho a metodologia abordou índice de apneia abaixo e acima de 15. E foram seguidos por 2 a 7,3 anos para avaliar a sobrevida. Observem que os indivíduos que não tinham apneia do sono, estou falando de ambos cardiopatas graves, os que não tinham apneia do sono associada sobreviveram mais. E os que tinham apneia do sono, no caso não tratada, tiveram mais mortes, a mortalidade foi maior, tiveram uma curva de sobrevida bem menor. Então, a presença de apneia do sono, também nesse contexto, é fator preponderante na evolução desses pacientes. A apneia do sono aumenta o risco de AVC, outro trabalho emblemático de 2005. Em 1.022 pacientes que tiveram AVC, foram avaliados para observar a existência de apneia do sono concomitante. 697 tinham apneia do sono. Ou seja, a apneia do sono triplicou o risco de AVC ou morte na maioria dos pacientes com apneia severa. A apneia duplicou o risco para AVC ou morte de forma independente após ajuste para idade, raça, sexo, IMC, consumo de álcool, diabetes, hipertensão, fibrilação atrial, hiperlipidemia, tabagismo. Por que eu insisto em listar isso? Porque esses trabalhos sempre foram criticados por abordar indivíduos entre os 40 e 50 anos, onde a prevalência de eventos cardiorrespiratórios, eventos neurológicos é alta, por diversas circunstâncias, inclusive isquêmicas, e que esses fatores chamados variáveis confundidoras eram explicados como a relação dessa mistura. A identificação de apneia do sono como algo a ser tratado concomitantemente, no sentido de você mudar a vida dessas pessoas, foi dramática. E esse trabalho foi emblemático nesse sentido. A apneia do sono e diabetes. Hoje nós sabemos que mais de 50% dos homens com diabetes tipo 2 sofrem de apneia do sono. A apneia do sono pode ter uma relação causal no desenvolvimento do diabetes. A apneia do sono está relacionada à resistência à insulina. 30% dos pacientes presentes na clínica do sono possuem diminuição na tolerância à glicose ou diabetes, dos quais 40% sequer foram diagnosticados. Então, o impacto disso também é tremendo. Então, como vocês podem ver, a apneia do sono tem uma relação também muito forte com diabetes. Síndrome metabólica e apneia obstrutiva do sono. Vocês podem observar, esse diapositivo é emblemático. A porcentagem de pacientes com síndrome metabólica de acordo com o grau de apneia é um crescente. Desde o indivíduo sem apneia até o indivíduo com apneia grave, vocês podem observar que é uma correlação linear positiva. Então, não é mais novidade. Nós estamos falando de uma condição que no Brasil ainda não mensuramos em termos epidemiológicos, mas que na América do Norte já chega a 25% da população adulta. Cidades como São Paulo certamente têm esse mais ou menos cosmopolitas, com esse perfil de vida, provavelmente já estão nessa proporção. Então, a ocorrência de SALs no contexto da síndrome metabólica é vital para a resolução desse problema.
Isso aqui é um boletim da Junta Americana de Hipertensão Arterial. Observem, esse foi o boletim de número 7. Eles já devem estar no boletim de número 800, 1000, sei lá. E já, desde lá os primórdios, eles chamavam atenção. A apneia do sono é uma causa identificável de hipertensão, de acordo com o National Institute of Health. Ou seja, a gente sempre aprendeu que hipertensão é essencial, idiopática. Hoje a gente sabe que a apneia do sono responde por boa parte dos quadros hipertensivos, sobretudo as apneias noturnas, como a gente observa nas diversas avaliações da monitorização ambulatorial de pressão arterial. Observem no período noturno de sono que alguns pacientes só são hipertensos no momento da apneia. Isso é de uma importância vital, sobretudo na prevalência de mortalidade noturna, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral em sono. Para finalizar, o Instituto do Sono fez, em função da pandemia, uma avaliação do efeito do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. Vocês observem que esse estudo foi feito em 1.600 pessoas no período de junho a julho de 2020. As entrevistas foram feitas online, evidentemente, por telefone. Isso aqui é a distribuição dos pesquisados. E chegou-se a cunhar um termo, a coronassônia, onde prevaleceu nesse grupo, aumentou, houve um incremento nas insônias, na síndrome de apneia obstrutiva do sono e demais transtornos do sono, como os transtornos do ritmo circadiano e as parassonias. O que a gente tem que entender é que a apneia obstrutiva do sono, as pessoas ficaram mais sedentárias, mais ansiosas, passaram a comer mais, a dormir mal. Isso fez com que a obesidade se tornasse mais prevalente e isso teve repercussões em todas essas áreas de que já falamos. A síndrome da fadiga crônica, muitas vezes atribuída exclusivamente à Covid, foi mais vigorosa, foi mais extravagante do ponto de vista clínico nos pacientes com apneia do que nos pacientes sem apneia. Eu queria convidar vocês, por fim, para entender essa condição como um polvo, uma doença tentacular, sistêmica. Portanto, eu gostaria que vocês entendessem a apneia obstrutiva do sono como uma doença tentacular. Um polvo com vários tentáculos. Vamos imaginar a cabeça, o núcleo do polvo. Boa parte disso é obesidade. Vamos imaginar esses tentáculos como dislipidemia, hipertensão arterial, aumento da resistência à insulina, diabetes, vamos imaginar aumento do ácido úrico, vamos imaginar maior ocorrência de infarto do miocárdio, vamos imaginar maior ocorrência de acidentes vasculares cerebrais durante o sono. Qualquer dessas condições, se nós tratarmos a dislipidemia, estamos tratando a dislipidemia. Se tratarmos a hipertensão, estamos tratando a hipertensão. Mas há uma maneira da gente resolver isso do ponto de vista sistêmico, sim, tratando o principal desses tentáculos, que é a síndrome de apneia do sono, de onde se origina o estresse oxidativo. E é daí que ocorrem todas as mazelas das repercussões sistêmicas da apneia do sono. Então, vamos entender isso quando conversarmos com o nosso paciente. Primeiro, saber se ele tem apneia do sono, isso é muito explícito na maioria dos pacientes. Vamos agir mais como clínicos do que como especialistas nesta circunstância. É o desafio que eu proponho a vocês e não tem uma condição mais emblemática para isso do que a apneia do sono. Muito obrigado a vocês, espero que tenham aproveitado esse tempo comigo. Um abraço.